Irmãos, nós estamos chegando ao fim do ano e com isso terminando esta série que fizemos neste ano de 2022, Adorando com Arte e Comunicando a Verdade. Durante este ano, nós falamos sobre adoração, comunicação e arte. Cada mensagem ela é única. Você que não ouviu as outras mensagens, não se preocupe, que cada mensagem tem a sua aplicação, fala sobre um texto bíblico específico e tem um aspecto importante para a sua vida, para você entender melhor o que a Bíblia tem a dizer sobre adoração, sobre comunicação, sobre arte e como que nós comunicamos a verdade. Nós já falamos sobre o Antigo Testamento e entendemos no Antigo Testamento, descobrimos no Antigo Testamento, você pode ver as outras séries, as outras mensagens no YouTube, nós entendemos no Antigo Testamento que a adoração exige excelência. Para você adorar a Deus, você entrega a sua vida inteira, e a sua vida inteira você entrega com excelência. A arte, ela tem a participação do Espírito Santo de Deus. E quando a gente fala sobre arte, a gente fala na Bíblia sobre música, sobre literatura, sobre toda a parte plástica, sobre artifícios do templo, sobre escultura, mas falamos também sobre qualquer tipo de trabalho que é executado, qualquer tipo de serviço que é feito, seja manual, seja intelectual, feito pelo discípulo de Jesus, feito por aquele que faz parte do povo de Deus, tem a participação do Espírito Santo de Deus. E a comunicação de Deus acontece pela expressão daquilo que somos. O povo de Israel no Antigo Testamento era chamado para testemunhar do Senhor, para ser um luzeiro do mundo, no mundo, conforme diz lá em Isaías, através do seu testemunho de obediência à lei que Deus havia entregue para o seu povo, para o povo de Israel. Então, quando nós vivemos para Deus, nós expressamos o amor de Deus e comunicamos o amor de Deus. Claro que isso também envolve as nossas palavras, isso envolve a nossa comunicação verbal também. Nós começamos a falar a respeito do Novo Testamento, e no Novo Testamento nós estamos falando sobre como a Trindade, ou o Deus que é um, subsistindo em três pessoas distintas. Quando a gente fala sobre Trindade, tem que tomar muito cuidado. Qualquer coisa que você fala diferente disso é heresia. Então, Deus é um que existe, ou subsiste, em três pessoas distintas. Não dá para escapar disso. Mas a gente está falando como esse Deus trino tem a ver com a adoração, com a comunicação e com a arte. Nós falamos em 1 Pedro 1, de 1 a 16, sobre o Deus Pai, e a soberania do Deus Pai nos leva a adorá-lo com palavras, que envolve também as nossas ações, o nosso serviço e a nossa vida. A soberania de Deus Pai exige de nós uma resposta de santificação, de aperfeiçoamento, ou seja, sejam santos porque eu sou santo. Quando você se santifica, você se parece mais com Deus em seu caráter doador e altruísta e menos com o modelo egoísta e egocêntrico do mundo. Como é que a gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é de Deus se doa, pensa no outro. O que não é de Deus só pensa em si mesmo, egocentrismo, e esquece do outro, egoísmo. A soberania de Deus Pai nos leva a comunicar a verdade em amor e o plano de Deus em nos resgatar. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e anunciarmos com palavras e ações quem Ele é. E isso envolve todas as atividades de comunicação, incluindo a arte, incluindo o seu trabalho, incluindo o serviço. A soberania de Deus Pai nos leva a este movimento de comunicar a verdade em palavras e em ações também. E hoje nós vamos falar sobre uma conexão perfeita. Deus é maravilhoso. E Deus criou uma conexão perfeita que nós encontramos em Romanos 8, de 1 a 27. Abra sua Bíblia em Romanos 8, de 1 a 27. Fica à vontade para fazer anotações, para poder ver esse texto. Nós vamos falar especificamente sobre esse texto e eu quero dizer que enquanto você abre, na última pregação falamos sobre esse escrito de Pedro e agora nós vamos falar
sobre um escrito do apóstolo Paulo. Então, venha na próxima pregação que nós vamos falar sobre o escrito de outro autor do Novo Testamento, eu não vou dizer quem é. Nós falaremos sobre outro aspecto do plano de Deus, para que não apenas fôssemos salvos por Ele, mas como somos e permanecemos conectados com Ele. Essa conexão acompanha o momento que a gente aceita Jesus, todos os momentos da nossa vida em que estamos caminhando com Deus, e vai nos acompanhar não apenas na morte, mas depois da morte, na nossa ressurreição, quando viveremos em corpo glorificado eternamente com Cristo. E nós vemos no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Fala através de mim. Fala comigo. Fala com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa, é sempre bom a gente entender o que a gente está lendo a partir do livro, do contexto que foi escrito aquilo que a gente quer ler. Então, esta é a carta do apóstolo Paulo aos romanos, ao povo que morava na cidade de Roma. Um pessoal que Paulo não conhecia pessoalmente. Paulo ainda não tinha ido a Roma. Outras cartas do Novo Testamento, a maioria, se não todas as outras, elas são escritas para uma igreja que Paulo já havia tido contato, com quem Paulo já havia conversado, e normalmente respondendo perguntas, respondendo demandas, respondendo questões. Neste caso, essa carta parece ser mais uma carta de apresentação. Paulo parece que está se apresentando. Paulo vai então dizer a respeito daquilo que ele pensa para um pessoal que vive só na capital do Império Romano, a cidade mais importante daquela época. O que era o Império Romano? O Império Romano era onde estavam os primeiros cristãos. Jerusalém ficava no Império Romano, norte da África ficava no Império Romano, sul da Europa ficava no Império Romano, a atual Turquia ficava no Império Romano. O Império Romano era muito abrangente. Praticamente tudo ali que a gente conhece do Mar Mediterrâneo, em volta do Mar Mediterrâneo, e até um pouco mais no interior, era Império Romano. No seu auge, o Império Romano chegou da Inglaterra até o Egito, na fronteira com a Pérsia, ali, onde hoje é mais ou menos a Jordânia, até o Portugal. Então, o Império Romano foi muito grande, e esse império tinha uma grande cidade, que era a cidade de Roma, onde chegou o Evangelho. E é muito interessante que existe um escrito de um historiador antigo e que ele diz que houve um problema entre os judeus por causa de um tal de Cretos. E a gente deduz que, na verdade, ele estava falando sobre uma comunidade cristã que já existia ali e que foi perseguida por judeus. Ou seja, Cretos era Cristo. É muito fácil você deduzir isso daí. E um dos objetivos de Paulo, além de ele apresentar o seu pensamento sobre o Evangelho, é corrigir também divisões que existiam entre gentios e judeus, tanto dentro da igreja, como explicar para aqueles cristãos, tanto gentios como judeus, alguns aspectos, algumas questões que envolviam os outros judeus que estavam perseguindo os primeiros cristãos, e por isso ele consola aqueles cristãos perseguidos. Agora, se eu pudesse resumir essa carta, eu colocaria esses 4 pontos aqui. Primeiro, todos os seres humanos foram condenados à separação eterna de Deus. É o que a gente chama de pecado original. O pecado de Adão contaminou toda a raça humana e fez com que todos nós, seres humanos, nascêssemos já condenados, separados de Deus. Por isso que é dito que todos pecaram e por isso carecem, estão separados da glória de Deus. Em segundo lugar, a morte de Jesus paga o preço e livra da condenação quem crê pela fé. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por nós. Jesus pagou a nossa dívida, possibilitando que alguém cresce pela fé, e assim, quem crê pela fé é justificado e volta a ter relacionamento com Deus. Isso é graça, porque isso não depende do esforço humano, isso depende daquilo que Deus já fez, ou seja, ele fez gratuitamente. E para a gente lembrar, graça é você receber aquilo que você não merece. Outro texto, versículo de Romanos, que diz que Jesus
morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos condenados, Jesus morreu por nós, por isso que é graça. Quem crê pela fé é justificado. E aí resolve o problema da inimizade com Deus. Paulo fala isso, ele volta a ter amizade, ou seja, ter relacionamento com Deus. E Deus se relaciona conosco pelo Espírito Santo e assim podemos obedecer a Deus. Tentei resumir toda a carta aos Romanos lá, a partir do capítulo 8 vai falar sobre o Espírito Santo e depois, mais para o final, ele vai dar a aplicação prática de tudo aquilo a partir do capítulo 12, como é que é o relacionamento da igreja por causa de sermos justificados, com o Estado por sermos justificados, em função da perseguição por sermos justificados, corrige até um problema que tinha a ver com carnes ali. Então, Paulo está, ao mesmo tempo que apresentando, está corrigindo, está exortando, e ele faz uma exposição muito completa. Por isso que Romanos é uma carta muito estudada e muito legal. Vale a pena você ler Romanos inteirinha. Fica o desafio para essa semana. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Porque nós vamos ler apenas um trecho aqui, não dá para ler tudo. A partir do versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que coisa importante, vou repetir esse versículo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, que creem em Jesus, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, o Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Que texto maravilhoso. Texto fantástico. Por quê? Porque ele é sensacional. Aqui, Paulo fala sobre a carne e o Espírito. E é muito comum a gente pensar que carne, a gente lembra daquela frase, né, que tem até restaurante que pegou isso, né, os prazeres da carne. E aí, o que é prazer da carne? Qualquer coisa relacionada a prazer físico, sensorial, é relacionado erroneamente com a carne. Porque quando eu digo erroneamente, é porque existe o direcionamento correto do prazer. Um exemplo muito básico, sexualidade. Se a sexualidade está no contexto do casamento, ela não é pecado. Se ela está fora do contexto do casamento, ela é pecado. Outro exemplo, a comida. Ela é básica para a gente. Ela é celebração. Ela é maravilhosa. A gente deve ter prazer ao comer. Agora, se a gente exagera, se a gente come muito, se a gente come além, e é algo que a gente esqueceu, também é pecado. Qualquer exagero, ele tende ao pecado. O equilíbrio tende ao espírito. É óbvio que há coisas com as quais é melhor a gente não se envolver. Mas, quando a gente fala sobre carne, a gente não está falando sobre prazer. A Bíblia fala que obedecer a Deus é prazeroso. É como favo de mel, sabe? É gostoso como mel obedecer a Deus. Então o prazer não é o problema. O problema é o direcionamento do prazer. E aí então, o que ele está falando sobre a carne? O que é essa carne? A gente
vê no texto aqui que a gente acabou de ler que, em primeiro lugar, a carne, ela é a natureza pecaminosa. Então, aquilo que é naturalmente pecaminoso, contrário à vontade de Deus. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é desobedecer a Deus. E o pecado tem a ver, normalmente, com um olhar apenas e tão somente para si mesmo. Apenas e tão somente para si mesmo, em detrimento do outro. Cuidar de você é uma coisa. Querer algo só para você e prejudicar o outro é um comportamento pecaminoso. Outra coisa que tem a ver com a carne é tentar resolver pela lei do pecado. Como assim, pela lei do pecado? O que está dizendo aqui? Obedecer aquilo que Deus falou é necessário, é importante. Agora, você achar que você vai ser considerado justo porque você está obedecendo, não funciona. A justificação vem pela fé. Vem por você entender que você depende de Deus. Vem por você confiar em Deus e não confiar em você mesmo. Vou dar um exemplo que tem a ver com o próximo ponto. Porque a lei do pecado tem a ver com o esforço humano, com a, entre aspas, autossuficiência. Um pouquinho antes, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala que quando a gente... a lei, o propósito da lei era mostrar para a gente o pecado. Quando a gente olha para a lei e vê ali o pecado, o que a carne faz? Fiquei com vontade de pecar. Quer ver um exemplo simples? Chegar para o filho e falar: não come o bolo de chocolate que a mamãe acabou de fazer. Antes não tivesse falado do bolo de chocolate, não é verdade? E depois você vai encontrar o quê? Um formato de dedo no bolo de chocolate. Sobe 3 degraus, né? Faz uma escada improvisada para poder chegar lá e comer o bolo de chocolate. Por quê? O propósito da lei sempre foi apontar o pecado e não fazer com que você seja justificado do pecado pela obediência da lei, porque o que a lei vai fazer é ressaltar o pecado que habita em você. E por isso que a gente fala que o esforço humano, essa autossuficiência, é pecado, é carne. Quer ver um comportamento carnal de crente? Olha que interessante. Vem no culto da manhã, vem no culto da noite, vem na quarta-feira, dá o dízimo, tudo certinho. E fala para Deus: cumpri minha cota com o Senhor. Está tudo resolvido, sou uma pessoa boa e justa. Esse comportamento é carnal. Não é espiritual. Não é, esse comportamento é carnal. Sabe por quê? Porque você está dizendo: Senhor, eu dou conta. Eu faço tudo. Eu cumpro a minha parte. Então, Jesus nem precisava ter morrido. Sou bom. Isso é carnal. Sabe por quê? Porque não é suficiente. A palavra de Deus diz que se você erra um pouquinho, se esse cidadão ou cidadã, se esse cidadão passou numa loja de carro, viu alguém comprando um carro melhor que o dele e invejou, já pecou, já está condenado. Se uma mulher passou num lugar, viu uma bolsa, invejou porque não pode comprar, também já pecou. Então, a carne é insuficiente, a lei é insuficiente. Quem acha que é autossuficiente, pelo seu próprio esforço tenta chegar a Deus, é carnal. Isso é carne. E a carne, ela tem um resultado: inimizade contra Deus. Pensou? Inimigo de Deus. Quem vive pela carne é inimigo de Deus. Porque a amizade com Deus tem a ver com outra coisa oposta à natureza pecaminosa, oposta à lei do pecado, oposta ao esforço humano autossuficiente. A amizade com Deus tem a ver com o seu espírito. E aí o que é o espírito? O espírito é a natureza divina. O espírito é aquilo que vem de Deus. Por isso que ele fala: o espírito vivifica,
o Espírito não resolve pela lei do pecado, ele resolve pela lei da vida. Ele redireciona o seu olhar, ele redireciona o seu foco. Você descobre pelo Espírito que a lei gera vida. Se você for pela carne, a lei só vai apontar o pecado. Agora, se você olhar com o foco do Espírito, você vai entender que a lei é vida. A lei da vida que vem pelo Espírito, ela causa dependência de Deus. Você vem no culto de quarta, você vem no culto de manhã, no culto da noite, você dá o dízimo e você entrega mais que o dízimo e você faz um monte de coisa, pega o carnaval e vai fazer projeto missionário, pega o final de semana e vai evangelizar ou vai ter comunhão com os irmãos, porque você entendeu que Deus te ama e Deus quer usar você, e Deus quer usar a sua vida, e Deus quer abençoar outras pessoas, e você quer glorificar a Deus, e não porque você é bom, porque você sabe que você não é. Esse é o Espírito, só o Espírito faz isso. O Espírito também, ele está em todo aquele que é de Cristo. Muito importante, houve uma doutrina que parece que acabou que ela dizia que você precisava ter você ser salvo era uma coisa, mas ter o Espírito Santo era outra e você precisava ter uma experiência para ter o Espírito Santo. Essa doutrina é errada. Essa doutrina é heresia. Quem tem o Espírito Santo é de Cristo. E quem é de Cristo tem o Espírito Santo. Por isso que nós entendemos que o batismo no Espírito Santo, eu estou falando especificamente com a nossa igreja, porque nós somos batistas, quem tem o Espírito Santo, quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, no momento que aceita, recebe o Espírito Santo, recebe o batismo no Espírito Santo. Aquele que é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Isso está claro na Bíblia. Isso está claro na Bíblia. E quem tem o Espírito Santo tem vida e paz. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, viver pela carne, viver pela autossuficiência, tentar resolver as coisas por nós mesmos, não vai resolver o problema. Você só consegue resolver se você tiver o Espírito Santo de Deus. E o Espírito vem no momento que você recebe pela graça, por meio da fé, a graça do Senhor Jesus Cristo. E aí, eu quero fazer uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta algumas vezes, e vai ter sempre a mesma resposta. Vamos ver se os irmãos já adivinham agora qual que é a resposta. Quem nos dá vida após Deus limpar a nossa ficha? Amém. Só o pastor Neto falou, irmãos. Vamos todos juntos? Quem nos dá vida após Deus limpar a nossa ficha? O Espírito Santo de Deus. Amém. É o Espírito Santo quem vivifica você. É o Espírito Santo quem renova você. Às vezes você pode pensar, puxa, mas será que eu sou crente? Será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Belisca. Se belisca. Belisca. Belisca você. Belisca, mas belisca de verdade. Não um beliscão. Doeu? Amém. Você está saudável. Sua mão está saudável. A dor indica que parou de doer, aí beleza. Agora a dor indica, essa dor, né, se doeu aqui, indica que essa mão está saudável. Quando você peca, dói. Se dói, você tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não te deixa pecar à vontade. O Espírito Santo de Deus não te deixa ficar longe de Deus. O Espírito Santo de Deus te incomoda quando você está longe de Deus. O Espírito Santo de Deus te cutuca e aí dói. Dói na alma. Então, se doeu, aleluia. Você tem o Espírito Santo de Deus. Viva para não doer. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Por quê? Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo,
certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que legal. Quem é você? Você é filho de Deus. A nossa identidade é sermos filhos de Deus. E como é que é esse negócio? Olha as duas coisas que ele usou. Primeiro, ele falou de escravidão. Vocês não são devedores da carne. Vocês não devem nada à carne. Quem deve à carne é escravo da carne. Quem deve à carne tem uma relação diferente. Qual que é a relação na escravidão? Uma relação entre escravo e o senhor é uma relação de posse. É uma relação de propriedade. E é uma relação que não tem direitos. Por isso que a gente fala, determinado lugar foi descoberto um trabalho análogo à escravidão. Ou seja, um trabalho em que não era dado direitos àquele trabalhador. Em que ele só podia obedecer. Ele só podia fazer o que era mandado na sua vida inteira. Ele pertencia a alguém, não tinha liberdade de ir e vir, não podia sair de onde estava. Isso era a realidade. Até o século XIX, aqui no Brasil, havia escravidão, uma relação de posse de outro ser humano. Essa é a relação de uma pessoa que está na carne. Ela está numa relação de escravidão. Escravidão o quê? Dos seus próprios desejos. Eu achei muito interessante que chegaram para um pastor, já ouvi essa história algumas vezes, e falaram: sua religião não permite você fumar, não permite você beber, não permite você fazer um monte de coisa. Não, não, não. A minha religião me permite, se eu quiser, não fumar. Se eu quiser, não beber. A religião que faz você fumar e você beber é a sua. Porque você não vive sem isso. Você não vive sem fumar, você não vive sem beber, você não vive sem essas coisas. Eu posso escolher. E eu escolho a vida. Então, quando nós saímos dessa relação de escravidão da carne, nós entramos numa relação de filiação, de filhos de Deus, que é uma relação geracional, ou seja, nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, em amor, com todos os direitos, com os direitos que um filho tem. Você tem direitos diante de Deus. Lembra da parábola dos dois filhos? O filho que saiu de casa, bagunçou, aí voltou, o pai abraçou: vem cá, vou matar um cabrito, vou fazer um churrasco aqui. E o outro filho falou: o senhor nunca nem me deixou pegar uma alcatra aqui para assar com os meus amigos? Aí o pai virou e falou: mas o que é meu é seu. Não tem essa com pai e filho. Chego na casa do meu pai, no começo, logo que eu acabei de casar, eu falei: pai, eu posso fazer tal coisa? Aí ele falava para mim: cara, você tem a chave de casa, faz aí, você é meu filho. Essa relação de filiação. Nós temos direitos diante de Deus. Nós temos deveres também. Pela carne nós somos escravizados, mas pelo Espírito nós somos livres. Não independentes, mas nós somos livres. Livres do quê? Dos nossos próprios desejos, de sermos guiados pelo pecado, de fazer o que todo mundo faz. Livres de olhar apenas para nós mesmos. Livres de preocupações excessivas com o amanhã. Nossa relação com Deus torna-se familiar a tal ponto que a gente pode chamar Deus de papai. Abba é o jeito como as crianças chamam os seus pais até hoje em Israel. Papai, papaizinho, paizinho. É a relação mais íntima de um filho com o pai. E pelo Espírito Santo eu posso chamar Deus de papai. Você pode chamar Deus
de papai. E como nós somos filhos, nós temos herança. Que herança é essa? A vida eterna, a vida pelo Espírito. Uma vida livre, linda, cheia de amor, cheia de graça, um relacionamento eterno e livre com Deus. Com isso, nós entendemos quem nos liga ao Pai após sermos libertos da escravidão. Vamos lá, irmãos, nós treinamos já. Vamos falar. Quem nos liga ao Pai após sermos libertos da escravidão? Aleluia. Amém. Amém. Aí, a gente vai para o versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós aguardamos a redenção de tudo junto com a criação. Nós já somos redimidos em Cristo, mas tem um negócio que está acontecendo conosco. É um processo. O Espírito Santo entrou em nós. Por isso que a gente estranha o mundo, a gente estranha esse sistema, porque o Espírito Santo está atuando em nós. E isso é algo muito misterioso e especial, irmãos. Sabe o que aconteceu quando o Espírito Santo entrou em você? Lá em Hebreus diz, você começou a experimentar os poderes do mundo vindouro, ou seja, os poderes da eternidade. Você já está vivendo a vida eterna com o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você já vive a vida eterna. Agora tem um problema, que é a carne, o corpo que está condenado ao pecado. Então o que vai acontecer? Por isso que falou um pouco antes. No corpo vai ser, o corpo vai satisfazer a necessidade da condenação do pecado. O corpo vai morrer, mas o espírito vai para Deus e aí no fim de tudo, o seu corpo vai ressuscitar e é um corpo sem prazo de validade. Aleluia. Sem espinha, sem estria, sem problema nenhum, sem calvície, sem nada. Um corpo maravilhoso, um corpo lindo, novinho para você. Mas a gente ainda não vê isso. A gente sente o Espírito. A gente tem o Espírito, mas a gente ainda não vê. Por isso que às vezes tem uma angústia. Por isso que a gente às vezes clama e grita Maranata. Porque a gente, junto com a criação, aguarda com expectativa a redenção do nosso corpo, a redenção de tudo, a redenção dessa terra, a redenção dos governos, a redenção das coisas todas. Nós aguardamos com expectativa isso. Nosso espírito anseia isso. Porque ele está ligado diretamente ao Espírito Santo de Deus, que vive dentro de nós. E a gente participa dessa expectativa junto com a criação. Por isso que é esperança. E a esperança é algo objetivo. Quando você ouve às vezes falar sobre esperança, esperança em quê? Esperança que vai dar tudo certo. Esperança que vai melhorar. Mas por quê? Porque vai dar. Enquanto isso eu deixo a vida me levar. A gente não. Por que vai dar tudo certo? Porque Jesus vai voltar. Por que vai dar tudo certo? Porque Deus está no controle da história. Por que vai dar tudo certo? Porque Ele já resolveu. Porque Ele já resolveu. Já morreu e ressuscitou. Então já resolveu. Por isso que eu tenho esperança. Porque eu sei que vai resolver. Aleluia. Glória a Deus. Sigo em frente. O que aconteceu na eleição? Um candidato perdeu e outro candidato ganhou. E aí? Deus continua no trono. Pronto. E Ele vai resolver. E só vai pegar a faixa quem Deus quiser. E ponto final. Acabou, ué. Pronto. E se quiser que pegue a faixa, pegar. Se não quiser, não vai pegar. E Deus continua reinando. Se pegar ou se não pegar, acabou. Amém. Glória a Deus. E quem pecou? Que se vire com Deus. Eu estou aguardando o Senhor Jesus. Enquanto isso, eu vivo. Eu tenho meu papel de cidadão.
eu não abro mão de nenhum direito, não abro mão de como eu vou criar meus filhos, de como eu vou pregar, daquilo que eu vou falar, valores inegociáveis, porque eles são eternos e estão na palavra de Deus. E enquanto isso eu aguardo com expectativa. Por isso que o crente não teme perseguição. Sabe por quê? A pior coisa que pode acontecer com a gente é morrer. O que vai acontecer quando a gente morrer? Eu estou com Cristo. Eu não quero morrer, porque morrer é aquilo que nenhum ser humano deseja. Eu espero Jesus voltar para ser transformado. Mas, se eu morrer, o que vai acontecer? Eu abro os olhos no céu. Aleluia. E a gente aguarda com expectativa a redenção. E quem é que mantém a esperança acesa em nós? Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que fala as primícias do Espírito. As primícias do Espírito. Ou seja, a gente começou a receber. Começou, mas vai ter muito mais. Vai ter muito mais. E cada vez que você se enche mais essa esperança fica acesa em você. Mais essa esperança arde em você. Mais você quer levar essa esperança para as outras pessoas. Encha-se do Espírito Santo de Deus para ser mais parecido com Deus e para poder falar mais das pessoas e para ter menos preocupações com este mundo. E mais certeza de que Deus está no controle. Versículo 26, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos como orar. Até no mais básico do nosso relacionamento com Deus, somos completamente dependentes. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas passa uma tentação e é súbito. Senhor, me ajuda. Não veio de mim. O Espírito, é muito profundo isso. O Espírito orou por mim. É lógico que eu orei, mas parece que teve um impulsionamento. Porque até mesmo na oração é o Espírito quem intercede por você. Por isso que orar é derramar o coração diante de Deus. Ah, como é que eu oro? Falando com Deus. Abre a boca e fala. Mas eu não sei orar, nem eu. Nem eu. É o Espírito Santo quem intercede por mim. É o Espírito Santo quem ora por mim. E quando a gente ora, isso é muito profundo também, o Espírito Santo, eu adiantei um negócio, né? O Espírito Santo vai intercedendo por nós. O Espírito Santo vai falando com Deus e com nós, e conosco. O Espírito Santo vai atuando em nós, por isso que é importante orar. Na oração, o Espírito Santo trabalha no seu coração. Na oração, o Espírito Santo fala com você. Na leitura da Bíblia, ele fala com você, e na oração ele também fala com você. E é ele que está levando a oração para Deus. Por isso que, e aí também é carne. Se você tentar orar bonito, sabe qual que é a oração bonita? A oração sincera. Rasgar o coração. Né? Uma vez eu rasguei meu coração para Deus. E eu pedi um negócio para Deus. Pedi para Deus para ele levar uma pessoa. Aí sabe o que Deus fez? Ele falou comigo muito lindamente. Ele me deu paz em relação a essa pessoa. E está tudo bem. Ah, você orou errado? Não, eu abri meu coração para Deus. O meu desejo era errado. Mas o Espírito Santo falou comigo e corrigiu o meu desejo por meio da minha oração. O que você ora? O que tiver no seu coração. O importante é ser para Deus. O importante é falar com Ele. Mas não é murmuração. Murmuração é rebeldia. Rebeldia é parar de orar e só reclamar. Agora, quando você leva a sua crise diante do trono da graça de Deus, você está levando a sua crise para o lugar certo. E ali você fala o que você quiser. É o lugar onde você abre o seu coração, mesmo porque não dá para esconder. Ele já sabe antes de chegar na sua boca. Para que esconder?
Para que tentar falar bonito com Deus? Fala verdadeiro com Deus. Fala a verdade. Porque é o Espírito Santo que intercede por você. E quando você tem consciência disso, a oração é libertadora. A oração é aquele derramar diante do Senhor. E ela é objetiva também, porque a gente acha que tem que orar durante muitas horas. Não! Você tem que orar. Ora, faz uma oração flecha. Neemias tem isso. Ele fez uma campanha de oração, mas chegou na hora lá do falar com o rei falou, você está triste. E essa tristeza aí vem do coração, vem de dentro. E aí o que ele fez? Senhor, me ajuda. É isso. Acabou. E é isso aí, às vezes Senhor, me ajuda. Direto, quando eu tenho que corrigir meus filhos, eu mando um Senhor, me ajuda, porque eu não sei fazer. A gente não sabe nem orar, quanto mais lidar com os filhos. Quem é fundamental nas orações e no nosso contato com Deus? Não é. Vou falar quem não é. Mas antes eu vou dizer que desde o início do processo de salvação, passando pelo aperfeiçoamento, que é a santificação, pela esperança, pela oração e pela glorificação, porque só vai ser glorificado quem tem o Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios 1, Paulo fala que o Espírito Santo é a garantia, ou seja, é pelo Espírito que você vai ser ressuscitado. Então, em tudo somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus, que é a nossa ligação com o Pai e com Jesus. Como é o nosso relacionamento com a Trindade? É pelo Espírito Santo de Deus. E aí preste muita atenção, irmão. Estamos indo para o final e é muito importante, irmão, entender que não é o pastor. O pastor ora por vocês, os pastores oram por uns com os outros, por nós. Mas quem é fundamental é o Espírito Santo de Deus. Louvor e adoração. É muito importante a gente entender isso, porque existe um entendimento errôneo de que a banda ou o ministro às vezes acaba fazendo esse papel sacerdotal de levar a adoração até Deus. Mentira. Quem leva a adoração a Deus é... Vamos falar mais forte? Parece que não teve muita convicção. Mas quem leva a adoração a Deus é... E isso está mais presente nas nossas igrejas e no nosso meio do que a gente imagina. E às vezes a gente pensa assim, o louvor foi maravilhoso. O louvor é maravilhoso quando você louva pelo Espírito Santo de Deus. E não é só a música. Não é só a música. Música, teatro, flores, lugar de reunião, som, tudo isso, sabe o que é? É o enfeite no prato de comida. É um saborzinho a mais. É o tempero. O que realmente alimenta? É a carne, é o carboidrato, é a fibra, tudo equilibrado. Isso tudo é o Espírito Santo de Deus. Você adora, meu irmão. Você louva, você trabalha, você serve. Você vive pelo Espírito Santo de Deus. É muito importante a gente entender isso. Porque às vezes a igreja parece que vive o contrário. E aí isso causa, sabe o quê? Uma sobrecarga para todo mundo. Para a igreja que fica cobrando uma coisa que não dá para ser cobrada do pastor, do líder, das outras pessoas e de si mesmo. É pelo Espírito Santo de Deus que a gente é igreja. É pelo Espírito Santo de Deus que a gente vive. É pelo Espírito Santo de Deus que a gente adora, que a gente louva, que a gente evangeliza. Eu não sei evangelizar. Fala! Uma vez eu fui e fiz direitinho as duas perguntas. O pastor Wagner, ele anda, não sei se vocês já perceberam, com 2 pontos de interrogação aqui. Aí você pergunta para ele, aquilo é as 2 perguntas do evangelismo explosivo. A primeira é, se você morresse hoje, para onde você iria? E a segunda pergunta é, se você chegasse lá na porta do céu e Deus perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu, o que você diria? Qual seria a sua justificativa? São 2 perguntas do evangelismo explosivo. E eu fiz direitinho.
E ele respondeu direitinho, ele falou, para onde você iria? Eu iria para o inferno. Quase nem fiz a segunda pergunta, né? Eu falei, mas se você chegasse na porta do céu e tal, né? Deus falou, por que eu deixo você entrar? E o cara falou, não ia deixar entrar. Eu falei, você quer aceitar Jesus hoje? Ele falou, não dá. Eu fiz tudo direitinho. Porque não sou eu. Não sou eu. E às vezes parece que você faz tudo errado. E o cabra vai e se converte. Porque não é você, não sou eu. Não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Na evangelização, e a gente deve evangelizar, a gente deve falar, a gente deve viver. Agora, a nossa obrigação termina ali. A partir dali, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai fazer, é Ele quem vai atuar. Por isso, vá no projeto missionário, vá na evangelização, vá fazer. E o resto você deixa com Deus, que é Ele que vai fazer. E quem ajuda contra a ansiedade? O Espírito Santo de Deus, porque aí a gente entende, o mais importante é a gente entender que a gente tem um limite. E o que o Espírito Santo de Deus faz? Expande o seu limite. Ele expande o seu limite na santificação. Aonde que eu consigo chegar? É até aqui. A partir daqui, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Onde que eu consigo chegar na adoração? Até aqui. A partir daqui é o Espírito Santo de Deus. Onde que eu consigo chegar na evangelização? Até aqui. A partir daqui é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o responsável pela nossa adoração ao Pai e pela comunicação que recebemos de Deus e que repassamos aos demais seres humanos. Qualquer outro elemento, seja artístico, intelectual ou científico, é apenas decoração. O essencial na nossa relação com Deus e na nossa participação da missão de Deus é o Espírito Santo de Deus. Por isso que se a organização PIB de São Caetano do Sul não for guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, sabe qual que é a melhor coisa que pode acontecer com ela? Acabar. Porque ela perdeu o seu propósito. A igreja só existe pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Vou pedir para que o grupo de adoração através da música venha à frente, porque a adoração é pelo Espírito Santo de Deus. E esse trecho que a gente vai cantar é justamente o que Jesus fala para a mulher samaritana, quando ela fala, qual que é o monte certo para adorar? A gente acha que é o Monte Gerizim, vocês falam que é o Monte Sião. E aí, qual que é o monte certo? Jesus falou, olha, a salvação vem dos judeus, mas está chegando o tempo, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esse tempo já chegou. Qual que é a denominação certa? Onde está o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é o que te guia, é o que te sustenta, é o que te alimenta, é o que te leva a Deus, é o que te incomoda quando você peca. Entenda isso de maneira bem clara. E vamos orar agora, pedindo para que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração. Feche seus olhos. Vamos todos ficar em pé já. E vamos todos interceder a Deus pelo Espírito Santo. Pai amado, cura a nossa alma, Pai. Muita gente aqui que está sobrecarregada, está ferida, Pai. Às vezes tem dificuldade de perdoar. Que ela perdoe pelo Espírito Santo de Deus. Tem dificuldade de viver para o Senhor, que ela viva pelo Espírito Santo de Deus. Está enfrentando uma luta contra o pecado, que ela viva pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que está precisando de uma cura, que seja consolada e em nome de Jesus que seja curada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, derrama do Teu Espírito Santo na nossa vida, Pai, nessa igreja, Pai. E que durante a semana nós vejamos a atuação do Teu Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus oramos e adoramos. Amém.